E aí pessoal, tudo bom? Nessa semana 2 nós vamos falar sobre os circuitos elétricos, entender o que é um circuito elétrico, seus componentes e como que é o funcionamento deles, que é algo muito presente nas nossas casas. Então assistam esse vídeo com atenção e não deixem de fazer as atividades. Bora lá! Nossos estudos sobre a eletricidade, né, o funcionamento da eletricidade, o que ela é, que a gente viu semana passada, entendeu de onde que a eletricidade vem, o que é a corrente elétrica, né? Eletricidade é aquele movimento dos elétrons por um condutor. E nessa semana nós vamos ver algo mais prático que vamos entender que são os circuitos elétricos, que tem a ver com eletricidade, logicamente, né? Que vai ser tipo um caminho ordenado por onde os elétrons vão passar, onde vão ter alguns componentes. Vamos perceber que o circuito elétrico é algo presente no nosso dia a dia, porque dispositivos elétricos, eletrônicos, a própria iluminação da nossa casa usa circuitos elétricos para levar a eletricidade que chega da rua até as lâmpadas e todos os aparelhos que a gente tem em casa. Para começar, então, vamos entender o que é um circuito elétrico, né? Os componentes de um circuito elétrico, para saber certinho o funcionamento dele. A gente fala então que os circuitos elétricos é uma estrutura organizada que vai ser possível fazer ligar e funcionar dispositivos elétricos e eletrônicos, né? Um celular, computador, um liquidificador, uma geladeira, a iluminação, as luzes, as lâmpadas da nossa casa. Tudo isso, a distribuição de energia elétrica pela casa, pelo imóvel, é feita a partir do princípio dos circuitos elétricos. E a corrente elétrica, né, a eletricidade que vai passar dentro desse circuito, ela vai ser mantida por uma fonte de energia, um local, um componente que vai fornecer a energia que vai passar. Então a energia, a eletricidade vai sair dessa fonte e dessa fonte ele vai percorrer o circuito e com isso faz o aparelho que a gente está analisando entrar em funcionamento. Então a gente define o circuito como exatamente um circuito, para ser tipo uma pista de corrida por onde os elétrons vão passando e com isso você tem a energia que sai de um lugar, passa pelo fio e chega ao outro, que é, digamos, o objetivo final, que é fazer aquilo funcionar. Vamos ver os componentes de um circuito que vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Primeira coisa que a gente tem num circuito elétrico é o gerador. O gerador de energia, a fonte de energia da onde a eletricidade vai sair para percorrer esse circuito. No caso da nossa imagem aqui, a gente tem essa pilha, que é de onde sai a energia, né? A gente sabe que a pilha produz eletricidade por reações químicas que tem aqui dentro. Pode ser, por exemplo, na iluminação pública da rua, a CEMIG lá, a hidrelétrica, que produziu, gerou energia e mandou isso pelos fios. É a fonte de energia de onde a eletricidade vai partir e vai ser mandada pelo circuito. No caso nosso aqui, é a pilha, é a fonte de energia. Os condutores é o meio por onde os elétrons, a eletricidade vai passar. É o caso do fio de eletricidade, esses cabos de força que a gente vê em poste, que vai sair da fonte do gerador de energia e vai percorrer todo o circuito levando essa eletricidade para os destinos dela. Então aqui a gente tem a fonte, aqui os fios de eletricidade que vão fazer esse caminho por todo o circuito elétrico. Então, o gerador fonte, quem dá energia, condutor, o caminho que a eletricidade passa. As chaves ou interruptores são dispositivos que vão abrir e fechar o circuito, né? Quando ele abre, ele permite que a corrente elétrica passe. Quando ele está fechado, ele barra, ele fecha a corrente, fecha o caminho para a corrente elétrica não passar. É o caso do interruptor que a gente tem em casa para ligar uma lâmpada, tipo isso aqui. Quando ele está desligado, a corrente elétrica não passa pelo fio e a lâmpada fica desligada. Quando a gente liga ele e a lâmpada acende, quando a gente ligou, abriu o caminho, a eletricidade chegou até a lâmpada e por isso ela acendeu. É um esquema de circuito elétrico. A gente tem a fonte que veio tipo lá da CEMIG, da usina hidrelétrica, passou pelos fios, chegou na tua casa. Então o interruptor está desligado, a energia não chega na sua lâmpada do teu quarto, então ela fica desligada. Quando você liga o interruptor, a energia segue o caminho e chega até a lâmpada. Então o interruptor ou a chave serve também pela chave de energia da tua casa. Ela abre ou não a passagem de corrente.
Ela vai permitir ou não que a energia passe ali por aqueles fios. Os receptores são dispositivos, componentes desse circuito elétrico, que vão transformar energia elétrica em outras formas de energia. Como no caso do nosso exemplo aqui, a gente tem o caso dessas lâmpadas. Quando a energia chega aqui, a lâmpada, os filamentos, no caso desse tipo de lâmpada, ou essas lâmpadas mais as fluorescentes de LED, enfim, elas vão transformar a energia elétrica, que chegou pelo fio, em energia luminosa, que é a luz. Ou outro caso, um liquidificador. Você liga o liquidificador na tomada, vai fazer um suco ali. Ligou o liquidificador. A energia chega pelo fio, chega no liquidificador e ali lá tem uma conversão. A energia elétrica aciona o motor que começa a girar. Esse começar a girar, a eletricidade induz, faz o motor produzir energia cinética, que é o movimento. Então você tem uma mudança de energia. De elétrica passou para cinética, a energia de movimento, né? A energia mecânica. Então com isso é um receptor, ele recebe a energia e transforma a eletricidade, energia elétrica, em outra forma de energia que o aparelho vai precisar. E existem também em muitos componentes os resistores, que são materiais que vão resistir à passagem de corrente elétrica, vão se opor a ela, fazendo a corrente passar mais devagar. E quando isso acontece, também existe uma mudança uma conversão de energia. A energia elétrica é convertida em calor. É o que acontece nesses filamentos de eletricidade. Já viu que essas lâmpadas antigas, quando a gente vai trocar, ela está bem quente? Porque a energia elétrica entra aqui, esquenta esse filamento. O calor ele vai esquentar e a eletricidade esquenta e gera calor. É o que o resistor faz e com isso diminui um pouco a energia elétrica porque virou calor. É isso que vai fazer o funcionamento da resistência do chuveiro. O chuveiro elétrico esquenta por quê? Por causa da resistência. Né? Os resistores é a resistência ali do chuveiro. A eletricidade chega ali na resistência. Já viu que a resistência é toda enroladinha? Porque então ela vai dando voltas, ela consegue todo aquele formato dela, a espessura, o tamanho, vai resistir, vai atrasar o movimento dos elétrons, fazer eles ficar mais lento, mais bagunçado, andando várias e várias vezes ali. Então a energia elétrica que chega, ela vai ser transformada em energia térmica, em calor. Esse calor esquenta a água e com isso a gente tem um banho quente. Então os resistores, as resistências, elas se opõem, elas formam uma barreira para atrasar o movimento da eletricidade, né, o movimento dos elétrons. E todos esses vão formar os circuitos. Pode ter que algum circuito não tenha alguma coisa, pode ter que tenha até mais coisas, tipo capacitores, transistores, enfim. Mas basicamente todo circuito vai ter a fonte de energia, o gerador, os condutores, né, os fios, uma chave para ligar e desligar ele, e os receptores, os finais ali, o aparelho que vai ter que ser ligado com essa energia que passa dentro do circuito. Então, que nem nesse exemplo que a gente vê aqui. A gente tem aqui um exemplo de um circuito elétrico simples. O gerador, a fonte de energia, a pilha, os condutores, os fios, a chave, o interruptor, e a lâmpada, né, o receptor que vai receber essa energia para funcionar. Ligou. No circuito elétrico, pessoal, a corrente elétrica sempre sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Então a eletricidade fica aqui, sai da pilha e vai andando. A chave está fechada, então ela para aqui. Ela para aqui, barrou, não consegue passar. Quando eu fecho isso aqui, no caso aqui eu fechei ele, consegui ligar, fazer essa ligação desse fio com esse, a eletricidade segue passando, chegou até a lâmpada, acendeu ela e o elétron continua vindo, que aqui na pilha ele ganha uma nova energia, uma renovada ali, uma nova força e segue girando. Sai ali da pilha, passa pela lâmpada, acende ela e vem. Sempre dentro desse circuito fechado. Caso aqui eu abra a chave, mexo ali no interruptor, eu desligo isso aqui, eu desligo a ligação. Que quando a chave está fechada, esse fio mantém uma ligação com isso aqui. Eu abri essa parte de cá, não tem ligação nenhuma com essa parte de cá. Então não tem caminho para os elétrons seguir. Ele simplesmente para aqui. Ele não tem algo que ligue essa parte com essa.
Por isso, então, quando eu estou com o interruptor desligado, né, ele abre a corrente e não consegue fazer o caminho dos elétrons, por isso que a lâmpada apaga. Quando eu fecho a chave, o caminho se fecha, então eu sigo. Mesma coisa, tipo uma estrada, tem uma ponte ali, belezinha. Os carros vão passando e conseguem chegar no caminho dele. Aconteceu alguma coisa, aquela ponte caiu. O caminho está impedido, interditado. Você não consegue fazer aquele caminho mais. É o que acontece quando se desliga a chave, né, e abre e fecha a corrente elétrica, fecha o caminho destrói tipo o caminho, desfaz o caminho por onde essa eletricidade passaria. Então você não tem caminho para os elétrons. É o funcionamento do interruptor. Quando ele está fechado, a corrente tem o caminho fechadinho, bonitinho, o circuito fechado para passar. Se o interruptor, a chave está aberta, não tem um caminho fechado. Então eles não conseguem seguir para poder chegar no receptor, chegar no aparelho, para poder fazer ele funcionar. Agora vamos falar um pouco da resistência elétrica, né? A gente falou o que ela era, componente do circuito, que faz uma oposição à corrente elétrica. Vamos falar mais um pouco dela. A resistência, então, é a capacidade de se opor à passagem de corrente, como se fosse uma barreira, algo que vai atrasar a corrente elétrica a seguir. E alguns aparelhos vão utilizar isso para converter energia elétrica em energia térmica, tipo a resistência do chuveiro, o secador de cabelo. É o que a gente chama de efeito Joule. É a conversão da energia elétrica que vai virar energia térmica. A eletricidade esquenta a resistência, vamos dizer assim, e gera esse calor. Aqui a gente tem um esquema que meio que ajuda a gente a entender melhor o que um fio consegue fazer, a resistência de um fio para a eletricidade. Imagina que esse tubo aqui é um fio elétrico e esse barbante com essa bolinha aqui são os elétrons, a corrente elétrica passando. Quando você vai, por exemplo, um tubo oco vazio sem nada dentro, você simplesmente puxa a linha, a bolinha vem, nada impede que ela saia daqui e passe para cá, certo? O caminho está todo livre. Agora, se você tem esse mesmo tubo, só que você enfia vários pinos, vários pregos aqui, você passa, fica difícil você puxar essa bolinha, ela vai ter que desviar, vai ter que fazer vários caminhos. Então é isso que acontece na eletricidade. Vamos pensar, tipo um cabo de energia com pouca resistência elétrica, os elétrons passam muito rápido, então você tem uma corrente elétrica muito intensa, passando demais. Ali pode dar acidente, fio arrebenta, uma coisa muito forte. Agora, em fios com muita resistência elétrica, o material, tipo, o tamanho do fio, a espessura, a grossura e o próprio material que vai formar ele, o tipo do metal, vai oferecer uma resistência, vai oferecer barreiras para esses elétrons. É como se fossem esses pregos que ficaram enfiados. Os elétrons eles vão ter que se desviar de barreiras, vamos dizer assim, que está ali. Então eles não vão passar muito depressa, eles já vão numa velocidade mais lenta. Com isso, a corrente elétrica já não chega tão forte, estourando, arrebentando tudo, tipo, numa casa. Por isso, a capacidade da resistência elétrica de materiais é importante para evitar acidente, para os aparelhos poderem tipo, se adequar, vamos dizer assim, à energia que vai chegando ali. Não chegar tipo, de uma vez estourando tudo. A resistência ajuda que venha tipo, de acordo com a necessidade, com o que aguenta. E como a resistência elétrica faz com que a energia elétrica, como está muito difícil passar aqui, parte dessa energia elétrica que estava muito grande, ela se transforma em calor. Ela se converte, perde um pouco em calor. Então aprender a usar isso para fazer dispositivo que esquenta, tipo a resistência do chuveiro. Agora, então, para fechar, fatores que influenciam a resistência de um condutor elétrico. O que um fio precisa ter para ser mais ou menos resistente? O comprimento, o tamanho dele. Quanto maior o condutor, quanto mais comprido ele for, maior a resistência. Então, tipo, um fio de 1 metro é muito mais resistente, oferece mais resistência elétrica do que um fio de 10 centímetros. A resistência elétrica de um fio de 10 centímetros é muito menor que um de 1 metro. A espessura, tipo, a grossura do fio. Quanto menor a espessura, quanto mais fino, maior vai ser a resistência. Então, fios às vezes muito grossos, a resistência elétrica ali é menor com fios mais grossos. E o número é a terceira, o material. A resistência, a resistividade do condutor vai depender do material que ele é feito. Tem materiais mais resistentes, materiais menos resistentes.
E muito isso também vai ver com a temperatura. Dependendo da temperatura que aquele fio vai estar, ele pode ser mais ou menos resistente, né? Resistivo aí para a eletricidade. Agora então, para fechar, vamos ver as atividades dessa semana. No número 1, faça um desenho esquemático comparando o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador com um que está ligado a um gerador. É tipo aquele desenho dos circuitos elétricos que a gente viu. Se o elétron está ligado num fio, numa bateria, ele vai andando sem parar, porque ele tem energia para fazer o movimento. Se ele não está ligado ao gerador, ele fica paradão, ele não tem a fonte de energia que faz ele se mover. Então, fazer um desenho desses dois, um com movendo, o outro não movendo, dependendo se ele está ou não ligado ao gerador. 2. Como devem ser os fios de um sistema com baixa resistência elétrica? E justifique. É o que a gente acabou de ver nesse último slide, os fatores que dão a resistência elétrica. Eu quero então características de fios de baixa resistência, que a resistência é muito pequenininha. A número 3. Dínamos de bicicleta usados para acender o farol são geradores de pequeno porte que convertem um tipo de energia em eletricidade. Explique como os dínamos funcionam e qual tipo de energia é convertida em eletricidade. Tipo, você pega esse dínamo, coloca ele ali no ar da bicicleta, e no que você vai girando, esse dínamo está meio que em contato com a bicicleta uma turbininha. Ela vai girando, e esse movimento do dínamo e o movimento da bicicleta que gira o dínamo vai gerar energia. Então, mais ou menos o funcionamento do dínamo é isso. Ele vai converter a energia do movimento, que ela tem um nome, né? Não é energia do movimento, em eletricidade. Então, é só explicar o funcionamento dele e o tipo dessa energia que tem a conversão. A número 4. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retirados do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, fez as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então ele fez 7 possibilidades ali, montou um circuito com uma pilha, o gerador de energia, o fio, o condutor e o receptor, a lâmpada, de 7 formas diferentes. Analisando os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu e justificar. Então você vai olhar os desenhos, ver as ligações entre o fio nos polos da lâmpada nos polos da pilha com a pilha, para ver qual que é quais que vão acender. Lembrar da organização do circuito elétrico. O circuito tem que estar fechado, com a fonte de energia ligada nos condutores e ligada na lâmpada, o circuito fechado certinho. E a última, explique com suas palavras o que é a resistência elétrica, né? A gente falou da oposição, do movimento dos elétrons e tudo mais. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Qualquer coisa sempre me procura. Não fique com dúvidas e não deixem de fazer as atividades. Até mais!